Acho que essa questão do consumidor, a gente fala de user experience, né? E nada como botar o consumidor para poder gerar o valor que às vezes você não está vendo, né? Ter essa experiência, entender o caminho dele dentro da loja, oferecer o benefício, e isso é super importante, oferecer o benefício real para aquele consumidor, e pode ser que a decisão dele vai continuar sendo promocional e está tudo bem, vai continuar com a gente. Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos aí ao AceleraCast, que é o nosso podcast aqui, que já é conhecido por vocês. Aí estamos quase chegando no episódio número 100, mas a gente lançou uma série em que a gente vai falar de alto nível sobre vendas, trazendo aí pessoas do C-Level de vendas para a gente poder falar como vender mais e melhor comprovadamente e desmistificar que vendas é só uma parte do processo. Algumas pessoas falam que o produto é bom e é só vender, e a gente não acredita nisso. E hoje, antes de falar aqui do meu convidado, eu vou pedir para que vocês me sigam aí no Instagram, @MarceloCharra, vai aparecer em algum lugar desse vídeo, e também que vocês sigam a Aceleração de Vendas, @Aceleração de Vendas, e também não se esqueçam de se inscrever, curtir e mandar esse vídeo para todos aqueles seus colegas que gostam de vendas. Hoje eu estou aqui com o Carlos Marcolin, falei certo? Exatamente. Maravilha. O Carlos Marcolin, ele é um profissional experiente em operações de vendas e trade marketing. A gente já vai entender o que é trade marketing, porque eu sei que tem pessoas aqui que sabem o que é mais ou menos, mas a gente vai falar com muita profundidade, porque é uma cadeira que ele tem mais de 20 anos de atuação aí em grandes empresas do setor, e ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, ele tem boas habilidades de gestão de equipes, planejamento estratégico, análise de mercado. Estávamos comentando antes aqui, vamos explorar que no mercado de varejo, onde ele atua, você trabalhar ali na última linha com muito detalhe é super importante. Então, o planejamento e o detalhe das vendas aqui é super importante. Atualmente é diretor de operações de vendas e trade marketing da Electrolux, já há 14 anos, onde tem contribuído para o crescimento e sucesso da organização. Seja muito bem-vindo, Carlos. Legal. Tenhamos um ótimo papo. Muito obrigado pelo convite. Uma grande oportunidade estar com vocês aqui hoje e poder dividir um pouco de insights, um pouco do que a gente faz na Electrolux. Eu estou há 15 anos na Electrolux, nessa posição há 7, com uma atribuição de América Latina e aprendendo, né, todo dia, porque o consumidor diferente para cada mercado, é uma demanda de uma abordagem diferente, não somente com o consumidor, mas também com o nosso varejo, né? Então, acho que poder contribuir aqui hoje vai ser muito legal, Marcelo. Legal, eu já agradeço novamente aí a sua presença, porque a gente tenta buscar sempre, como eu disse, falar num nível de vendas mais complexo, sofisticado, né? A gente vê que tem uma metodologia que o pessoal fala de vendas escaláveis, etc e tal, e a gente vê muito guru na internet dizendo arrasta para cima em 2 dias e dobre suas vendas. A gente já tentou fazer isso aqui por 15 anos, nunca conseguiu ver ninguém fazer e nem a gente conseguiu fazer, né? Porque a gente sabe que, tem uma frase boa que está aqui em algum lugar, a natureza não dá saltos, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, com um pouco mais de detalhes, como é que você parou em vendas? E eu faço essa pergunta porque a HubSpot, que é um CRM americano, ele fala que 70% das pessoas que atuam em vendas chegaram em vendas, mas não tinham intenção de serem vendedores. Ou trade marketing, eu estou colocando aqui no mesmo balaio, mas as pessoas que têm a missão de fazer o produto escoar. Como é que você chegou nessa cadeira de trade, enfim, como é que você chegou nessa posição? Definitivamente eu faço parte da sua estatística de não ter isso na visão, mas acabar chegando nessa posição. Comecei há muitos anos atrás, passei um tempo na Xerox, muito jovem, passei pela Bridgestone, onde foi minha formação como profissional, e ali eu comecei como planejamento estratégico, depois passei por produto na Bridgestone, e depois de 8 anos de Bridgestone, acabei indo para a ArcelorMittal, um segmento bem diferente do que é o consumo, né? Um B2B total. E lá eu vivi um pouco mais de vendas porque eu passei por pricing ali. Então, até por atender um concorrente nosso naquele momento, quando chegou o propósito da Electrolux, eu conheci um pouco o mercado e aí que me trouxe para a Electrolux, mas ainda no mundo de BI, né? Um mundo de inteligência de negócio. Chegando na Electrolux, eu fiquei poucos anos à frente de inteligência de negócio e canais, e aí já começando a experimentar essa questão de vendas, né? Então, abrir canais para produtos específicos. Lembro uns desafios muito legais ali com o aquecedor de passagem, que foi um lançamento que a gente fez na época, e um canal completamente diferente do varejo convencional. E ali eu já comecei a sentir o sabor dessa questão de vendas e em 2014 migrei para o Trade Marketing. Fiquei alguns anos no Trade Marketing Brasil, 3 anos no Trade Marketing Brasil. E 2018 assumi a posição que eu tenho hoje, que aí foi a trajetória de chegar em vendas. Mas 2014 foi bem surpreendente, né? Eu tinha uma atribuição bem numérica, digamos assim, né, de olhar ali as tendências de mercado, tentar ajudar a empresa a se direcionar.
E nesse momento, essa habilidade ajudou no varejo. Eu comecei a sair para o varejo para mostrar o que poderia acontecer, para tentar ajudar o pessoal de vendas a abrir negócio. E aí acho que um pouco de sinergia me trouxe para vendas aqui, para a área de vendas. Legal. E qual que é a sua formação? Eu sou administrador, comércio exterior, atuei muito curtamente em comércio exterior, lá na Bridgestone ainda, e foi uma atuação de meses, assim, eu fiz até um special assignment, falei, cara, vou passar por aqui e sair rápido, porque não foi uma experiência que profissionalmente me agradou, mas achei muito legal conhecer, e passei pouco tempo, mas eu fui mais para o ramo da administração. Legal. Pô, pegando uma carona na sua trajetória aí, você falou que estava na Bridgestone e foi para ArcelorMittal. Qual que é a grande diferença, assim, né? A gente fala do B2B e B2C, só para quem não sabe ainda, B2B é quando eu vendo de empresa para empresa e B2C quando tem um consumidor final, né? Como é que você posicionaria essa grande diferença na sua experiência, né? Porque um é venda para grandes empresas, né? Sim. E o outro ali, não sei se você estava no varejo, mas numa indústria que fornece para o varejo, né? Como é que você vê esses dois lugares? Assim? A Bridgestone você tinha uma proximidade maior com o consumidor. Eu vejo que a Electrolux a proximidade é total, porque o consumidor está no dia a dia nosso, em todas as decisões que a gente toma. A Bridgestone também. Mas você tem um negócio muito grande com a montadora, que ela é o direcionador da reposição, e depois você aborda o consumidor para a reposição do pneu, né? Passou 40, 50 mil quilômetros, vai buscar e ele vai buscar o pneu que está no carro, que ele sai de equipamento original, que a gente chama lá. Então ele tem uma preponderância grande do comunicação consumidor, mas ele tem já um start que você comprou o carro, já veio com aquele equipamento e você vai a tendência é muito grande de você repor aquele equipamento. Quando você vai para a Bridgestone, eu me distanciei bastante do consumidor, porque você entra na cadeia produtiva, né? A gente tinha lá negócios, eu fui pelo automotivo, né? Pelo conhecimento automotivo, a gente fornecia tubo de inox para sistema de exaustão, escapamento. Então eu fornecia para o sistemista ia para a montadora, e a montadora chegava no consumidor. Então ficou longa essa relação. E aí eu acho que eu tive uma experiência legal de você ver o quanto o consumidor na dinâmica ele é importante, né? Até na dinâmica profissional. Eu me vejo muito mais engajado em ter o consumidor que ele acelera um pouco o seu negócio, acelera muito o seu negócio, do que você estar mais atrás na cadeia produtiva e ser um suprimento para que um ou dois steps depois chegue no consumidor. Então, acho que a diferença que pode falar, um é mais transacional, Sim. Ele vai fazer o que a gente chama de sell-in, que a gente vai abordar aqui, né? A venda da indústria para um varejo ou da indústria para uma indústria, e o outro é mais sell-out, que é a venda para o consumidor. Então hoje eu vivo a venda do consumidor, que eu acho que é muito bacana, acho que é o que mais me move. Legal, pô, muito bom. É caloroso, né? Ainda mais quem está conectado com o varejo não tem final de semana, né? Não tem. Natal, Ano Novo. Não, tá sempre... a gente tá em campanha já de Black Friday e aí já começa um agito maior. As duas grandes sazonalidades para a gente, Mães, Black Friday, e janeiro também tem uma aceleração. Então esses momentos aqui são bem, bem fortes para o time de trabalho. Legal. Você falou da Black Friday, né? A gente às vezes copia algumas coisas americanas aí que eu não sei se funciona muito para o Brasil, né? Como é que você vê a questão da Black Friday concorrer com a época de Natal, né? A gente tem o Natal, que é um mercado, é um momento muito bom para o varejo brasileiro, e a gente importa a Black Friday que vem na boca do Natal dando desconto, né? Como é que você vê esse eventual conflito? Ou é mais positivo porque vende mais? Eu vivi isso porque quando eu entrei na Electrolux, o Black Friday não era preponderante. Ele ganhou muita aceleração 10 anos para cá, digamos. E ele desidratou o Natal. Essa é a grande verdade. O Natal hoje ele tem a sua venda orgânica, mas ele é muito menor que a Black Friday. Então o consumidor tem uma tendência a esperar quando ele está no setembro, outubro. Hoje ele já espera até outubro, porque outubro já começam as promoções. Outubro começam as promoções. Ou antecipar do Natal, porque ele sabe que se ele perder a promoção do Black Friday, muito provavelmente não vai ter o mesmo preço depois do Natal. Então, o Natal ele tem uma preponderância bem baixa para produto pesado, né? Para produto de linha branca, que é bem de consumo durável, por conta do evento Black Friday. Ele é promocional, acho que hoje ele está muito mais, como eu posso dizer, organizado, né? A gente tentou sair um pouco de preço para tudo. A gente vai ter os produtos de promoção e oferecer a melhor experiência para o consumidor. Sair um pouco do que o passado trouxe para a gente. A importação não foi tão legal lá no passado, né? A gente trouxe pensando que ia dar desconto em tudo. Ninguém sobrevive dando desconto em tudo. Então, obviamente, vai ter promoção, vai ter benefício, mas ele tem que ser um pouco mais controlado do que foi no começo do Black Friday no Brasil. Legal. Pô, quando eu penso na Black Friday, eu lembro da Amazon, que criou o Amazon Prime, né? Então, os caras precisavam criar um efeito de criar um evento no meio do ano, porque eles são bons no final do ano, né? E eu achei super interessante esse caso. Se eu não me engano, em 2022, eles faturaram em 2 dias 22 bi.
Sim. E eu brinco, né, cara? Qual a necessidade que você tem de trocar sua TV ou sua geladeira em julho? Assim como não tem também no Natal, mas você cria um efeito para que o consumidor reaja àquele efeito que nada tem a ver com o produto em si, sim com uma camada psicológica, né? Como é que você vê essa né? Porque para você é muito latente isso, assim, mudança. A gente estava falando aqui do produto de vocês, que ele tem um elemento que a princípio a engenharia nunca diria que é um diferencial, mas lá no campo, no ponto de venda, o cara percebeu que aquela função ou aquele tipo de especificação tem um benefício. Como é que você vê essa questão do movimento psicológico que as grandes indústrias têm que fazer para movimentar lá o sellout? Na questão do sellout, eu acho que o promotor, o nosso promotor, que é a pessoa que fica no ponto de venda, a gente gosta de chamar de embaixador da marca, né? Os nossos profissionais que representam a nossa marca no ponto de venda, eles têm um conhecimento muito prático da conversão. Então, eles acabam ali entendendo algumas preponderâncias mais fortes na conversão do produto. Então, todo produto ele vai nascer com o que a gente chama de USP, né? Unique Selling Proposition, o porquê aquele produto nasceu, a proposta de valor do produto. Mas a proposta de valor entrega sim, só que o promotor ele descobre que na jornada de interação com o consumidor, que o consumidor valora também outros atributos que a gente sabe que a gente faz, mas a gente não necessariamente comunica ele tão fortemente como a proposta de valor. E ele usa isso como argumento de conversão. Então, eu estava até falando com você agora há pouco do exemplo, né? O nosso fogão ele tem uma extração ali do vidro interior para limpeza, que ele é um diferencial de venda. Ele é super legal. E isso vem do nosso promotor porque ele conhece ali no dia a dia, conversando com o consumidor, o que ele é a chave para ele vir para o nosso produto. Então, esses argumentos eles são importantes. Ter uma pessoa muito bem treinada no ponto de venda, dá muita ferramenta, porque ele não pode perder, né? A gente pensar o ciclo de uma linha branca, a gente gostaria que fosse um pouco menos, mas ele é cerca de 10 anos acima. Se eu perder um consumidor hoje de um fogão, provavelmente se for no orgânico, eu vou voltar a falar com ele daqui a 10 anos. Então, o promotor não pode perder esse momento chave, ele tem que ter o argumento certo, obviamente, e as ferramentas também. Então, você comentou da Amazon, acho que a Amazon ela faz um caso muito legal, né? Porque ela faz o Prime Day com alguns produtos. Então, ela coloca alguns produtos que vão chamar o fluxo, e nesse fluxo que ela chama, ela oferece uma gama enorme e ela acaba fazendo super exitosamente ali uma venda adicional. Mas ele faz o Black Friday no Prime Day, ali o que seria o Black Friday, de uma maneira exemplar, né? Ele pega 3 ou 4 produtos, chama mesmo o fluxo para ele e ali ele captura o consumidor. Eu acho que esse é o caminho que o varejo deve tomar, que toda a indústria deve tomar também como cabeça de planejamento. Muito legal. Acho que essa questão do consumidor, a gente fala de user experience, né? E nada como botar o consumidor para poder gerar o valor que às vezes você não está vendo, né? Eu sempre me lembro que tem uma história dos japoneses que eles, quando constroem uma praça, eles colocam, aqui no Brasil a gente coloca a grama e já coloca as calçadas na praça. No Japão eles montam a praça, põem a grama e conforme as pessoas vão andando e vão deixando o rastro, eles constroem a calçada em cima desse rastro. Ou seja, cara, a partir do movimento do consumidor é que eu defino a minha estratégia, né? Super legal. Claro que no produto isso é diferente, porque eu tenho que produzir antes, mas eu respeitar esse olhar do consumidor é um ponto muito, muito relevante, assim, né? E nesse ponto, né, assim, como é que você vê o desafio? A gente faz um trabalho bastante interessante com a Souvenir, em que a gente fala muito da questão do sell-in e do sell-out. Então eu tenho um time que olha para vendas, né, um time B2B, que esse cara tem que fazer escoar a produção da indústria para entrar nos distribuidores, varejistas, etc. e tal. E depois eu tenho lá na ponta, embora a empresa tenha toda a tecnologia que ela investe, né, no caso da Souvenir em tintas e tudo mais, quando chega lá na ponta, o pintor que vai comprar no balcão talvez seja influenciado ou vai ser influenciado por aquele balconista. E aí toda a tecnologia da tinta, etc. e tal, que aquele que a Count eventualmente fez para chegar na loja, talvez se perca porque aquele cara que é o balconista usa mais o concorrente e vai lá e vai oferecer o concorrente. Como é que você vê esse desafio? Porque essa meta, no fundo, fica no colo do key account também, né? Ele precisa fazer o sell-out, o sell-in, mas também, de algum jeito, fazer o sell-out. Como é que você vê esse conflito de sell-in e sell-out ou esse cooperativismo do sell-in e sell-out? Você sempre vai ter as campanhas de incentivo. Eu acho que até tratar isso é muito antigo, né? É uma questão que já funciona há muitos anos e todo mundo acaba fazendo. Mas acho que o grande diferencial é o treinamento que você provê para esse profissional do varejo. Então, eu sinto que o vendedor de um varejista nosso, ele está muito mais confortável em vender um produto que ele consegue falar para o consumidor um atributo ou falar uma entrega daquele produto para o consumidor e converter essa venda de uma maneira um pouco mais simples, né? Ela é brigada, né? Não tem venda que não Sim. seja brigada, mas a capacidade que a gente dá de conhecimento para ele nesse produto é fundamental. A Electrolux investe muito em treinamento. A gente tem uma área robusta de treinamento. Eu acho que você
posso falar em todos os 5 mercados que a gente atua na América Latina, mas em especial o Brasil, por um país continental, a nossa área de treinamento assim, é uma coisa que eu me orgulho bastante de falar, porque são pessoas exemplares, assim, e eles abordam demais, não demais, nunca vai ser demais, mas eles abordam de maneira ostensiva os vendedores da rede, né, varejista, para que eles tenham conhecimento e se sintam confortáveis em vender nosso produto. Então, acho que, pegando esse teu ponto, se ele estiver confortável, é muito mais claro que ele vai vender um produto, que ele sabe que ele vai entregar um valor percebido para aquele consumidor, que aquele consumidor também não vai voltar na loja dele reclamando, pô, você me prometeu uma coisa que não tem aqui, ou eu vi que o outro tinha um outro atributo mais legal. Ele tendo essa certeza e esse treinamento, ele também vem para o lado da indústria que provê melhor isso. Eu acho que, tenho certeza que hoje a Electrolux ela tem um passo a mais nesse ponto. Acho que tratar isso entra em parâmetros estratégicos, mas obviamente a gente tem muito foco no treinamento de loja. Pô, que legal ouvir isso. A gente fala com muitas empresas, né? E a gente vê a dificuldade que as empresas têm de tirar o vendedor para treinar. Então o cara fala assim, não vou tirar o cara da minha loja, etc e tal, né? A gente fez o trabalho no varejista uma vez, contratado por uma seguradora, com o objetivo de aumentar a garantia estendida. E a gente mostrou que sem nenhum novo cliente, ao invés de faturar 10 milhões de reais por ano, naquelas lojas que a gente estava estudando, ele poderia faturar 39 milhões. Aliás, 49 milhões. Ele tem 39 milhões de gap que eu tenho que aumentar ou conversão, ou seja, de cada 10 geladeiras, ao invés de eu sair com 3 com garantia estendida, eu aumento essa conversão, saio com 7, 8, enfim, ou aumentar a vigência. Ao invés de vender 12 meses de garantia, eu vendo 24, coisa do tipo. Né? Mas a gente ainda vê a resistência, talvez nos grandes varejistas, acho que menos, né? E aí nas indústrias talvez já entenderam que isso é um diferencial, mas a gente encontrou muita resistência na hora de dizer, cara, precisa tirar esse cara um dia para treinar. Porque os varejistas médios ou pequenos entendem que o cara ficar fora é um trabalho que, sei lá, vai perder venda, coisa desse tipo, né? A gente não perde oportunidade, Marcelo. Tem varejista que vai deixar tirar e a gente vai fazer um evento, tem varejista que não vai deixar tirar e a gente vai até ele. Tá. Então a gente faz treinamento em loja, isso é chave, a indústria faz o treinamento em loja, então não vai ser estranho você chegar numa loja um dia de menor fluxo, que dentro da loja tem alguns profissionais reunidos em volta a algum produto e está passando um treinamento ali. Que aí você tira essa questão de tirar o profissional de lá, mas você passa o conhecimento. Então, a indústria é totalmente adaptável, a gente se adapta muito para interagir com eles. A gente não deixa ninguém sem treinar e a gente tem clientes que têm essa diretriz. A gente respeita muito, mas a gente se adapta e presta o serviço tal qual para eles. Então, não fica ninguém, te garanto, das lojas que a gente tem alcance, obviamente. Né? O Brasil tem 8 mil lojas de linha branca. A gente cobre o máximo possível, a gente faz bastante treinamento, cobre bastante loja. E onde será que está ancorado essa crença, né? Porque eu costumo falar assim, o Brasil, ele chama brasileiro. E segundo algumas lendas ou estatísticas, não sei se isso é história real ou não, mas eu gostei da historinha, acho que vale. Você é o único país que tem que é eiro. Então você tem os cara que faz sapato, o sapateiro, que faz pão, o padeiro, e o Brasil, o brasileiro. Aqui valoriza-se muito o suor. Né? E quando a gente fala de treinamento, onde é que será que está a nossa crença, né? Pra gente, porque a gente está falando aqui do varejo especificamente, mas em qualquer empresa que a gente vai, treinar o vendedor é sempre uma briga. E muitos querem botar o treinamento no sábado, ou até às vezes no domingo. Onde é que será que está essa crença do empresário brasileiro de que treinar é algo que, assim, a gente brinca, pô, aquela história de afiar o machado, né? Pô, ao invés de você passar 4 horas com o machado ruim, você afia o machado e corta a árvore em 1 hora. Onde é que você acha que está isso no... Eu posso falar de um achismo. Eu acho que o varejo é tão grande que ele tem várias áreas dentro do varejo que tem interação com a indústria. Né? Então, te garanto que a operação que cuida dos vendedores não é a operação comercial. Então, a indústria ela fala com a operação comercial do varejo para fazer negócio e tem uma interação com a operação de loja para... E se eles não têm essa sinergia lá dentro para entender que um plano comercial que foi comprado um montante de produto, ele tem que virar sellout e para isso precisa passar por treinamento, eles não executam. Então aí é um falando, pô, você vai dar um problema para mim em operação de loja. E outro fala, eu fechei um pacote. Se eles não tiverem isso integrado, e às vezes parece que não tem uma oportunidade de integração maior, ele olha para o seu KPI. Então, se o KPI não ter vendedor na loja, é um demérito. E aí eu acho que o varejo ele vai para um caminho, se a gente pegar alguns mercados mais avançados, a gente tem mercados avançados em termos de varejo. Avançado, posso chamar os Estados Unidos de uma referência e pegar quem está mais próximo, que é o Chile. O Chile está mais próximo, ele já tem essa cabeça. Então, eles não têm problema de tirar vendedor de loja para ser treinado. A gente consegue fazer eventos no Chile e ele sabe que aquele vendedor capacitado vai executar
um plano de compra que ele fez com a indústria. Os países que estão em oportunidade de crescimento ali, em conhecimento ou execução de varejo, a gente ainda tem essa dificuldade entre alinhar os astros dentro das diferentes áreas do varejo. Acho que melhorou muito nos últimos anos, a gente já tem muito mais gente trabalhando junto e para eles também é um ganho. E tem ganhos também, né? Se você pensar, o Chile, por exemplo, ele terceiriza muito do trabalho do varejo para a indústria. Ele fala, a rotação é um problema da indústria. Então, coloque seu promotor para vender. O sell-out é uma questão tua. Então, você vai vender o sell-in se você prover o sell-out. Ele vai terceirizando para a indústria, que é muito mais um modelo americano. Aqui a gente ainda tem uma questão transacional. O sell-in ainda tem uma preponderância muito grande. Quando a gente virar isso, eu acho que a gente resolve a questão não só de treinamento, mas também a questão de accountability ali, ou de apropriação do sell-out pela indústria também. Então, acho que é um caminho futuro. Que legal. Não acontece porque esse futuro ainda vai chegar. Pô, mas legal ver que no Chile os caras já entenderam, já. Né? Eu sempre uso o mercado segurador como um exemplo de treinamento, né? Porque o mercado segurador ele precisa do corretor para vender ele. E como ele precisa do corretor, basicamente é o único canal de vendas que ele tem, por causa lá das questões regulatórias, ele precisa treinar esse cara, porque treinar é um jeito de estar perto dele. Então, eu não sei se é com segundas intenções ou não, mas quando eu estou treinando o corretor, quanto mais perto eu tiver dele, mais fácil é dele oferecer o meu produto. Né? Então, acho que também tem uma questão de você estar na mente daquele vendedor ou daquele promotor, de o cara tá ali te consumindo todo dia. Cara, a Electrolux veio aqui, me deu um treinamento, é natural que a sua apropriação sobre o produto seja maior, né? Essa recorrência é super importante. Hoje, se a gente não consegue fazer o evento, a gente vai fazer a recorrência na loja. E é exatamente como você falou. Quem não é visto não é lembrado. Sim, né? Então, sim. a gente tem que ser visto e tem que ser visto ali dando treinamento, dando ferramentas de venda para o vendedor da loja. É um desafio diário, né? Você trabalhar no ponto de venda que não é teu, ele é de um parceiro, e você fazer o máximo possível para a sua marca sem ferir a marca do parceiro. Então, esse limite ele é muito respeitado, mas, obviamente, a gente vai interagir o máximo possível para dar ferramentas para ele. E é o teu exemplo. A gente vai estar sempre próximo da maneira que a gente pode estar. Legal, muito bom. Você estava comentando um pouquinho antes da gente começar aqui a questão do Omnichannel, né? E isso é uma coisa que a gente vai dando treinamento pelo Brasil todo, que assusta um pouco os vendedores. Mas o cara vai comprar no e-commerce e tal, e o cara vê mais como um concorrente do que um complemento. E você estava me comentando aqui, a gente não precisa abrir necessariamente os números, mas um pouco de como é que é esse comportamento do consumidor, né? Especificamente no produto de vocês. Tem gente que compra muito online, gente que compra mais presencial. Eu vi uma estatística há certo tempo sobre o mercado de carros, em que o cara ia antes 7 ou 8 vezes em uma loja antes de comprar o carro, e hoje eu acho que está próximo de 2, eu não sei se o número é exatamente esse, mas, ou seja, diminuiu muito a necessidade do cara ir no ponto de venda, e quando ele vai, ele já está bastante inteirado do produto. Como é que funciona isso para vocês lá? Acho que é um exemplo bom. Acho que o carro diminui a visita porque o conteúdo online melhorou muito, né? A interação que você consegue ter no online. Mas é bem similar, porque como ele é um bem de consumo durável, o consumidor ainda tem a necessidade de olhar o produto para tentar imaginar ele na casa. Então, você comentou agora há pouco de experiência em ponto de venda. Por exemplo, um produto ligado no ponto de venda, ele tem um diferencial absurdo num produto desligado. O varejo, a maior parte ainda é desligado. Até pelo custo operacional disso. Mas ligado, você diz uma geladeira na tomada. Ligada na tomada. Tá. Porque aí você consegue ver iluminação, hoje é LED, ele muda todo o aspecto do produto, você consegue operar o produto quando ele está operante ali na loja, né? E eu acho que você tem essa questão de tentar operar para quê? Para dar a alusão de, isso vai ficar na tua casa assim, consumidor. O nosso consumidor hoje, pegar o puro online é muito baixo, ele é 10%. Mais ou menos, o puro online, que não foi na loja física e comprou totalmente online, fez a experiência online e comprou online. Os outros 90% ele permeia entre a loja física e online e converte em algum dos dois touchpoints. Acho que o varejo fez uma coisa muito legal com o aprendizado do passado, né? O online tinha essa questão muito forte de preço, ele ainda tem uma nuance de preço, mas se alinhou muito. Então, eu lembro de visitar a loja há 7, 8 anos atrás, o vendedor reclamava, ele falava, putz, eu estou tomando um pouco de pressão do varejo online da minha marca. Entrar lá no varejo físico, o online eram duas operações separadas. Eles juntaram e os preços são mais alinhados. E o vendedor é remunerado se essa venda for online, através de um totem, de alguma coisa na loja. Então, a experiência omnicanal também está na loja. Isso melhorou bastante a vida do vendedor e deu a possibilidade dele fechar a venda na loja sem ter que deixar o consumidor ir para o online. Eu acho que isso traz um pouco o pessoal para o físico. A gente falou um pouco agora há pouco também
sobre a tendência que aconteceu na pandemia, né? A pandemia, o mercado foi para online. Tudo, operação de loja parou praticamente. O Brasil ainda não teve lockdown, mas teve países que a gente teve lockdown pesado e foi 100% quase da venda online. E agora volta essa necessidade de ter um PDV para dar experimentação de produto. Então, hoje o consumidor ele acaba passando no físico, ele faz a pesquisa às vezes no próprio físico, mas o vendedor tem ferramentas ali para não deixar o consumidor sair do físico para fechar a venda. Isso melhorou bastante a experiência, a frição de preço entre online e offline para o consumidor. Eu acho que é uma evolução que teve no varejo e isso vem evoluindo cada vez mais para gerar experiência e sair um pouco da discussão preço e rapidez na fechamento de venda ou alguma coisa parecida. Legal. A gente quando olha para o varejo, assim, acho que lá atrás, quando começou o e-commerce, né, talvez há uns 5 ou 10 anos, o varejo vai acabar. Essa era a máxima, assim, né? Aí depois passou por uma época, não, as empresas só vão ter lojas conceito, porque toda compra vai ser online. Como é que você vê esse cenário assim, ou atual ou daqui para frente? Né, a gente quando começa fica todo mundo, não, só tem online. Como é que você vê essa movimentação daqui para frente? Qual o futuro do varejo? Você falou exatamente o que a gente viveu, né? O brasileiro, acho que a latino-americana, ele vive muito com o estômago, né? Tudo a nossa previsão é em cima do estômago. Então, você pega durante a pandemia, só vai ter as lojas, você falou loja conceito, a gente chamava de showroom, né? Showrooming vai ser o futuro. Vai ter uma loja que talvez não venda só para ver o produto e converter online. Então vai ser 100% online. Todo mundo teve esses pensamentos ali porque estava olhando a situação e falando, essa situação é o futuro. Volta a necessidade das relações, isso está claro. Volta a necessidade do consumidor sair de casa. Quando a gente teve a abertura do lockdown, a venda online caiu dramaticamente proporcionalmente, porque o consumidor precisava sair de casa. Ele não estava aguentando mais ficar em casa e começou a comprar offline. E isso vem, depois desse tempo, se mantendo. Não voltou para o online, mesmo porque o preço está mais coeso, não tem mais as questões tão fortes promocionais. Eu vejo que vai ter um balanço, porque o online ele tem uma facilidade, né? Você chega em casa, você tem, como você falou, você não tem uma experiência de informação abundante no ponto de venda, que se você não tiver um profissional para te falar, você perde para online porque tem um conteúdo gigantesco para você pesquisar na página do fabricante, na página do varejo. Então, online ele vai continuar com o papel dele, mas eu acho que ele está muito mais, hoje, mais controlado e a experiência em loja ela vai ser o foco do varejo daqui para frente. Então, vamos pensar em conectividade, né? A gente discute muito isso. Conectividade, você vê o conceito online. Sim. Se você vê isso funcionando numa loja, é uma coisa que te atrai de uma maneira diferente. A experimentação, para mim, ela é o futuro. E a experimentação, a gente vê... De novo, se a gente voltar para o Chile, a gente tem muitos varejos com lojas com produto funcional. No Brasil, a gente tem algumas boas, bastante exemplo de produto funcional. Eu acho que a tendência é ter a funcionalidade do produto à vista para o consumidor e o que ele pode fazer com esse produto vai ser super preponderante, pensando na questão da conectividade daqui para frente. Meu, que legal. Se for como é que é? A experiência é o futuro? A experiência é o futuro. A experiência é o futuro. Eu nunca reparei. Você falou do showroom, né? Eu falei, cara, por que a loja tem um showroom se ela já tem? Porque no showroom fica tudo aceso. Quando a loja é sua, você fala, cara... Fica tudo aceso. E assim, você tem um varejista, posso mencionar, na Fast Shop, ela trabalha com tudo ligado. Sim. A experiência é diferente. Caraca, por isso que ela é uma loja mais escura. Ela é uma loja mais tudo aceso. Porque tá tudo iluminado. Na hora que você abre o produto ali, vem aquele LED maravilhoso dentro dele, você consegue entender o que ele vai entregar na tua casa. Talvez você perca um pouco a indústria que desenvolveu aquele produto com todo cuidado, né? Os filhos da indústria, ele perde um pouco do potencial de mostrar para o consumidor que vai ser se ele estiver desligado. Então, a gente tem ferramentas para tudo. As máquinas de lavar estão todas ligadas, então isso dá uma diferença muito grande. Tentar trazer quanto mais possível a percepção de como aquele produto vai ficar na tua casa. Isso acho que é o futuro do varejo. Cara, que legal o que você está falando. E eu comento sempre assim que a gente vive uma era de comoditização, né? Então a gente teve lá atrás, que era quem produzia o produto mais rápido e mais barato. Foi a primeira época, aí, vamos dizer, talvez no começo do século. Então, quanto mais rápido eu produzir um carro e mais barato, mais eu vendo. Depois eu já precisei depender um pouco do marketing, porque o marketing tinha que agregar um valor mais subjetivo ao produto. E aí você tinha as campanhas de marketing e tal. Os produtos se comoditizaram, as campanhas de marketing também evoluíram muito a ponto de que uma agência faz para uma indústria hoje, no ano que vem ela está fazendo para uma indústria concorrente, então também mais ou menos você tem uma comoditização ali do marketing, e eu tenho dito que a última milha, né, para a gente usar um termo da logística, é onde vai fazer a diferença.
né? Então é o cara entrar na loja e ter a experiência boa, mas depender daquele, eu gostei do termo que você usou, promovendedor, né? Ou no caso de vocês, o embaixador, ele vai fazer a diferença para o cara comprar. E eu digo que é o seguinte, né? Quando você vai comprar um produto que é comoditizado ou que tem muitas commodities, a diferença está em aquele promotor ou vendedor perceber a necessidade daquela pessoa, entender muito do produto e contar uma história que conecta os dois. Como é que você vê as competências, de modo geral, dos embaixadores, né, ou dos promotores em desenvolvimento nesse lugar? De falar, cara, eu preciso entender o que é valor para essa pessoa. Um vai comprar por causa do LED, o outro pelo volume, pelo quantos litros tem a geladeira, né? Como é que você vê assim o empoderamento, as competências, ou para ser mais claro, quanto você imagina que tem de oportunidade quando você desenvolve isso no time de ponto de venda, assim? Eu vejo que a experiência ela é pautada nisso e a fidelidade. A gente tem vários casos muito legais do varejo e nossos. Você entender as necessidades do consumidor com algumas perguntas. Você entender, sair um pouco do promocional, né? O consumidor muito provavelmente ele vai numa loja buscando a lavadora que saiu no domingo, durante o Domingão do Hulk, numa promoção X. A partir do momento que você pergunta as necessidades daquele consumidor e tenta vender para ele o que ele realmente precisa, você gera fidelidade, porque ele vai sair dali falando, putz, eu vim pensando numa promoção e eu estou levando para casa uma coisa legal. E às vezes vai ser impopular, tá? Não é tão fácil essa alquimia, porque uma família com 4 pessoas, eu não sei se vai precisar de uma máquina de 16, 17 quilos de lavagem de roupa. Pode ser que ele precise de uma de 14. E essa experiência, essa venda, que ela é uma venda com mais qualidade, ela gera uma fidelidade. O consumidor sair dali entendendo que ele levou um produto que realmente vai funcionar para a família dele, acho que é preponderante para a fidelidade de marca. Eu vejo o papel do promotor sumamente importante, porque ele conhece muito bem o consumidor pelas interações. As interações humanas geram para ele... Se a gente conseguisse colocar inteligência artificial na cabeça de um promotor, ia ser uma coisa fantástica. O que ele recebe de informação no dia a dia, e ele conseguir processar em caminhos, a empresa desenvolveria produtos de uma maneira diferente. Ela comunicaria de uma maneira diferente. Eu acho que aí você transformaria também o que você comentou de custo e o que você comentou de marketing, de campanha. O promotor entende o que o consumidor está vendo. Acho que você fez um comentário muito legal agora há pouco sobre o caminho dos japoneses no gramado. Se a gente pensar em loja, ele tem um pouco disso, né? A ambição da indústria por muitos anos foi a vitrine, foi a porta de loja. Depois de muito tempo a gente começar a entender esse caminho do consumidor dentro da loja, muitas vezes ele não olha a vitrine e ele passa batido na porta da loja. Porque se não tiver um cartaz grande de promoção na loja, aquele produto, além de você ter perdido o espaço lá dentro, que você puxou aquele produto para fora da loja, ele ficou invisível aos olhos do consumidor que entrou rápido na loja. Então, ter essa experiência, entender o caminho dele dentro da loja, oferecer o benefício, e isso é super importante, oferecer o benefício real para aquele consumidor, e pode ser que a decisão dele vai continuar sendo promocional e está tudo bem, vai continuar com a gente, mas você ter essa capacitação do promovendedor para ele fazer as perguntas certas e ter as respostas certas para o consumidor, ele acho que gera uma experiência diferente e você tem uma conversão. Acho que a grande vantagem competitiva vai estar em cima da capacidade que você dá ao profissional que está te representando, independente de qual momento, seja ele no sell-in, seja ele no sell-out. Eu acho que esse é o futuro das transações, das interações humanas que a gente tem no nosso segmento. Nossa, não no nosso segmento, não só no nosso segmento, né? Vamos pensar em vendas em geral, né? Em vendas em geral. Cara, eu fiz todo mundo me pergunta quando a gente faz palestra, o cara pergunta assim, pô, o vendedor vai deixar de existir? E eu sempre respondi que não, mas a gente trabalha muito com evidências. Eu falei, cara, eu precisava achar algum número que me provasse que não, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou buscar as Big Techs, porque eu acho que se eles vão deixar de existir, vai começar por lá, né? Amazon, Apple e etc e tal, Netflix. E aí nessa pesquisa eu fui no LinkedIn e falei, cara, se no LinkedIn o cara estiver lá, a probabilidade de ter mais do que tem no LinkedIn é maior. Porque nem 100% das pessoas que estão na empresa estão no LinkedIn. Então, bom, fiz essa pesquisa, peguei várias Big Techs lá, Netflix, Apple e tantas outras, e aí eu cheguei no número de 17,5% é a média de profissionais dentro da força de trabalho de uma dessas empresas. Então, quando a gente olha para a Netflix, ela tem 9,3% de pessoas na área de vendas. E é uma empresa que ninguém liga para um vendedor para comprar, mas de alguma forma ela está vendendo alguma coisa, né? E olhando para esse lugar de que o vendedor tem que ser cada vez mais capacitado, quando eu fiz essa pesquisa, eu falei, cara, os vendedores que mais vendem, eu fiz ali, peguei o faturamento declarado por número de vendedor. São sim das Big Techs, porque são produtos mais complexos. Como é que você vê a oportunidade do time de vendas conseguir se destacar
porque ele tem que ficar mais sofisticado a ponto de conseguir converter um cliente que quer comprar a marca A para a marca B. Como é que você vê essa oportunidade assim, né? Tipo, pô, o cara está hoje numa posição de vendas, a gente não acha times de vendas prontos. Você fala assim, vou trocar 10 vendedores meus, não tem outros 10 prontos. Como é que você vê essa ascensão da carreira do cara possível a partir do que só depende dele, ou seja, dele se qualificar, dele estudar, dele evoluir enquanto vendedor, né? Eu acho que ele passa por duas transformações, essa de desqualificar e uma questão transformacional de automação. Uhum. O vendedor que ainda ele é muito suscetível a colocar pedido, a fazer toda a transação da operação Muito com bom. o cliente dele, isso toma tempo. Uhum. A partir do momento que você tira esse Caraca, tempo você dele, falou um negócio legal agora. a partir do tempo que você tira, ele vai focar o quê? Em oportunidade e em desafios que tem para alguma categoria ou para algum produto. Então ele começa a ser... A gente usa uma coisa interna que eu uso muito isso, eu falo que a gente tem que sair do report making ali para o insight driven. Uhum. A gente tem que sair de fazer report, ficar olhando o número, se está indo, se tá... De repente isso pode ser automatizado. O que eu posso pegar de insight, o que eu posso pegar de alguma coisa que eu posso transformar em novo negócio, de alguma coisa que eu posso melhorar o meu negócio, rentabilizar o meu negócio, que ele não está no dia a dia. Uhum. Então, a automação ela vai dar tempo para esse profissional. E ele vai ser demandado de uma qualificação diferente. Uhum. Então, ele vai ser demandado para ter um olhar um pouco mais estratégico. Ele para de olhar muito agora, ele vai olhar agora. Não vamos também ser aqui um pouco injusto leviano com ele, leviano. Ele vai olhar o agora, sim, mas ele tem que olhar o agora num ar de tá tudo correndo bem, deixa eu olhar para o futuro. O profissional que conseguir olhar para o futuro de médio e longo prazo e o que ele pode gerar nesse médio e longo prazo, ele vai se destacar. E para isso ele vai ter que ter algumas capacidades desenvolvidas. Eu vejo assim, a visão estratégica de vendas, ela tem muitas ferramentas e avançou muito. Mas se você desce lá no vendedor que tem o dia a dia, muito provavelmente ele está enfiado na operação. Cara, que legal. E você tirar ele da operação o máximo possível, ele vai ter a operação, obviamente, mas tirar o máximo possível, e você traz ele um pouco para essa visão mais Está lá digitando o CPF do cara. Né? Isso é um problema ainda, porque assim, são poucos os varejos que é tudo eletrônico. Uhum. Você fala, pô, mandou o pedido, caiu, a ordem passou pelo crédito, foi tudo bonitinho eletronicamente. E, não, o vendedor tem que seguir muito isso, e isso toma um tempo enorme dele. E talvez ele está perdendo um tempo de falar, olha... começar a pensar em geocompetitividade. Essa loja não está com a performance tão boa por causa da distribuição desse produto, vamos colocar lá e ele ter essa visão. Óbvio, a gente tem outras áreas olhando isso, ajudando, mas a execução passa pelo vendedor. Então acho que é reduzir fala-se muito do RPA, né, que é você automatizar as atividades repetitivas para dar tempo para o cérebro para alguma coisa um pouco mais futurística. Né? Então acho que para mim, acho que é a chave de virada, hein? Meu, que legal, nunca tinha pensado nisso. De fato, você vê lá o cara gastando um tempão para fazer uma venda. Às vezes é 1 hora para fazer uma venda. Aí se o cara pega um ferro de passar roupa, tá na roça, né? Se ainda é um produto de alto valor agregado, já valeu o esforço, né? Esse na ponta, né? Se eu pego o interno, o vendedor do Key Account, que vende para o varejo, ele passa dias ali, às vezes, quando chega um pedido, passa 3, 4 dias... Você está falando ainda do cara que vai fazer o selling. Desse que vai falar de futuro. Tá. Eu vejo o da ponta, eu vejo que ele está qualificado no sentido de conversão. Tá. Então ele vai ter ganho, sim. Tem atividade repetitiva, porque você pede para ele informação, como está o clima de PDV, preço, não sei o que. Esse tipo de coisa a gente tem que automatizar para dar foco nele no consumidor. Mas eu acho que esse está um pouco mais simples do que você... pegar um Key Account hoje que ele tem uma carga muito pesada transacional de dados e você dá a oportunidade para ele ser um estrategista. Eu acho que... Você sabe que você trouxe uma coisa interessante. Tem uma pesquisa da Salesforce que eu acho que diz que ela classifica, obviamente, que ela também vende o produto, então tem uma... Né? Classifica como 80% do tempo do vendedor, aproximadamente, é com não vendas. Só que o que eu achei curioso dessa pesquisa é que mais ou menos uns 20% ele coloca o planejamento como não vendas. E aí eu falo, cara, tudo bem que ele vende, que é para vender o produto dele, então ele vai dizer que 99% do tempo do vendedor é não vendendo e compre meu produto que vai dar certo. Mas quando a gente coloca, né, isso que a gente está falando, cara, o tempo do vendedor, do Key Account, ser um planejador, ser um cara que é um estrategista, vai economizar muito lá na ponta. E essa coisa que você trouxe, você achou legal, assim, quanto mais ele aprender de tecnologia, né, você vai fazer um mapa, uma matriz de oportunidade, por exemplo, com Excel. Você precisa entender a lógica. Se você não sabe, cara, você vai perder mais tempo. Exatamente. E então eu entendo, cara, esse ganho de, vamos dizer assim, né, do cara ser mais analítico e mais estratégico é bem relevante. A gente tem uma pesquisa que a gente fez com 4.000 vendedores, utilizando a metodologia de mapeamento de competências. E os vendedores que mais vendem, eles têm
tudo que um vendedor na nossa cabeça é. Então, o cara comunicativo, o cara que vai para cima, o cara que executa, etc e tal. Mas ele tem um pedaço de uma camada analítica mais alta. E eu penso que os vendedores que vão mais performar é esse cara que tem essa capacidade, porque ele tem que equilibrar um pouco, né? Não adianta ser só o relacionamento e não conseguir desenhar o seu mapa da carteira, né? Sim. Não, se a gente pensar bem transacional falando, Sim. tá? Pensa que tudo tem um limite que chama orçamento. Sim. O varejo tem um orçamento de compra. Quem conseguir planejar melhor a tua venda e ocupar esse planejamento de uma maneira muito assertiva, que convença o varejo e mais antecipada possível, você já ocupou teu espaço. Sim. Então, você está um passo à frente. Uhum. Então, pensar no futuro e ter esse futuro cascadeado na estratégia do varejo, inclusive, e eu acho que é uma porta que o varejo também tem que abrir para você entrar nesse planejamento dele, que também acho que é uma coisa transformacional para o varejo, eu acho que é chave. Então, essa questão analítica ela é muito preponderante. Eu vejo nos últimos 15 anos que eu estou na Electrolux, a gente avançou demais na análise. A gente não tem, hoje é muito pouco a questão relacional. Uhum. Ela sempre vai ter vendas, não Sim. existe venda sem relacional. Mas não tem mais aquela venda que eu vou comprar porque eu gosto de você. Uhum. Não existe. Então ela tá técnica. O que você vai me entregar com essa venda? Sim. Então ela já tem essa, mas é aterrissado, é agora. O que você vai me entregar? Agora, aonde a gente vai chegar no futuro com esse planejamento de vendas que você tem comigo, eu acho que aí a gente tem um campo muito importante para trabalhar, que é o que a gente fala dos JBP, Sim. dos account plans. Então acho que aí é uma questão de treinamento. Acho que tem indústria que faz bem, tem indústria que trabalha isso de uma maneira mais longo prazo. Vamos pensar, se a gente voltar lá atrás, se você pegar uma indústria de aço, ela tem um JBP com uma montadora. Porque então, não tem como não ter, né? Ela tem que produzir o negócio. negócio. Ela tem que produzir, tá um plano de longo prazo. Quem faz esse planejamento, eu tenho certeza que está pensando mais em planejamento do que no que vai faturar. Sim. Então, acho que assim, essa inspiração ela pode trazer para outras indústrias. Obviamente, tem um monte de adaptação, porque é muito mais dinâmico. Quanto mais se chega perto da dispersão, né, que é a venda para o consumidor, mais dinâmico fica isso. Mas acho que a inspiração é essa, você pensar um passo à frente, não só no agora. Agora é importante, ninguém vive sem pagar conta, sem fechar mês, mas você tá um passo à frente, você ocupa um espaço importante. Legal. Deixa eu trazer um outro tema aqui que a gente vê bastante comum, que é a questão do turnover, né? Eu entendo que vocês têm um formato diferente lá do embaixador, né? Mas como é que você vê assim essa grande dor do turnover de vendas? Eu digo o seguinte, que as pessoas falam, cara, você deu não deu certo em nada na vida, virou vendedor. Né? Tem esse lugar e tem um outro lugar do cara, pô, você estudou tanto para ser vendedor, então ser vendedor é uma profissão que o cara meio cai lá e ainda demora um pouco para... Cara, eu sou um vendedor. Né? E a gente usa vários termos para não usar o termo vendedor, que eu acho que até para fugir um pouco desse estigma de vendedor, né? Como é que você vê essa questão do turnover lá na ponta? Quando a gente fala do varejo, a gente concorre com o Uber, por exemplo, né? Você vai contratar um vendedor que vai ganhar, sei lá, seus 2, 3, 4 mil lá na ponta. Se ele tiver um carro, ele faz isso com o Uber. Como é que você vê esse desafio do varejo de estabilizar os vendedores no ponto de venda? Se eu falar de Electrolux, eu acho que estou sendo... Não querendo puxar a sardinha para a gente tem um turnover baixíssimo. As relações com a Electrolux são longevas. A gente tem profissionais, a média, estava vendo a média da nossa área comercial Brasil são 10 anos de Caraca, turnover. Então, assim, são longas. Sim. Eu sou um jovem de 15 anos dentro da empresa. Tenho colegas meus ali que têm 30 anos, 25 anos fáceis. Então, assim, o turnover para a Electrolux é característica da empresa. A empresa tem uma característica de relações de longo prazo. Baixo turnover. E o que tem turnover é forçado. Pouca gente assim sai, até pelo ambiente que a empresa está atrás. A cultura sueca é muito bacana de trabalhar. Eu sou apaixonado pela maneira que a Electrolux trata os profissionais. Eu acho que quando a gente vai para o varejo, ele tem essa questão mais competitiva e eu vejo que tem uma remuneração que está preponderada nisso. E tem uma questão mais nervosa de ponta, né? Então vamos pensar, por mais que o promotor ele seja promovendedor, o Brasil não é promovendedor, ele é um embaixador da marca, um influenciador de vendas. Tá. Ele tem a remuneração adicional em campanhas. Quando você pensa no dia a dia, o salário dele é fixo, então não tem um impacto num mercado de depressão. Quando a gente vai para o varejo, o mercado depressivo, ele impacta direto no bolso porque a exposição dele à variável é muito grande. Então, o que é difícil de segurar esse profissional é quando você tem essas tecnologias. Eu concordo contigo. Você tem um Uber que ele vai gerar uma renda para ele, todo mundo está indo para mobilidade, etc. Eu vejo que a cultura da empresa ela segura. Eu acho que tem varejos que, se você pegar os grandes varejos, ele tem um turnover mais alto. Se você pegar alguns regionais,
e tem um exemplo muito legal aqui no interior de São Paulo, eu tenho certeza que o tempo de casa deles é do nosso para cima. Porque ele tem uma cultura de empresa que ela acaba segurando o pessoal. E aí eu vejo que tem, não querendo entrar nas nuances de recursos humanos, mas falando um pouco, eu acho que tem muito mais a humanização do tratamento com o profissional. Então ele sabe que aquele momento pode ser um pouco duro pelo fato de o mercado tá balançado, tá difícil de vender, mas ele sabe que aquela empresa ela tem um valor de trabalhar ali dentro. Então acho que não vai ser fácil manter esse profissional, obviamente, mas eu acho que a gente pegar esse varejista aqui no interior de São Paulo, eu vejo que ele faz um trabalho com o pessoal dele de capacitação, de pertencimento, de aproximação, que mantém o pessoal até na baixa de mercado. Nunca vi eles reclamarem de turnover alto. Nunca. E nem vão reclamar pela cultura que eles têm ali. E tem alguns bons exemplos no Brasil, tá? Não só esse. Sim, pô, que legal. A gente fez, num dos trabalhos que a gente fez com a Centauro, a gente não esperava isso, mas a gente conseguiu reduzir o turnover pelo treinamento, não pela qualidade do nosso treinamento, modéstia à parte, muito bom, mas porque eles se sentiram muito valorizados quando a empresa olhou para eles e falou, cara, eu vou investir em treinamento para você. Isso. Porque eu acho que essa é uma saída, né? Porque ele se sente capacitado e como reconhecimento, um treinamento, ele sabe que aquilo é para a vida, né? O conhecimento é para a vida, não é... A empresa está fazendo para você, mas você leva. Então, eu acho que isso é um benefício que a empresa, quando olha isso de uma maneira mais ampla, eu vou capacitar esse profissional, vou passar pelo risco de perdê-lo, mas eu prefiro tê-lo capacitado e bem aqui do que ter esse risco. Esse investimento não tem dúvida que não tem retorno. Ele tem retorno, seguramente. Legal, muito bom. Cara, você trouxe um tema aqui, né, de ser um não conformista, né? Acho que é assim que está definido. E eu queria que o pessoal prestasse bastante atenção agora, porque a gente vai falar de algo que eu realmente nunca vi, especialmente na área de vendas. Já vi muito na indústria, especialmente na área de produção. Né? Até teve uma indústria que a gente foi fazer um trabalho, a indústria na parte de produção, Lean, Six Sigma, gestão à vista, PDCA, robô, monitoramento. E aí na área de vendas os caras não tinham CRM. E eu falo, cara, tá vendo toda essa tecnologia que você tem aqui? Ela deve transbordar para cá. Né? Mas para ver que a cultura, às vezes, do produto é tão forte que, né, o só vender fica para depois. Como é que você vê essa questão de ser um não conformista e um pouco das tecnologias ou métodos que vocês usam para isso lá e o quanto isso é importante para você e para a Electrolux? Acho que a questão não conformista, pessoalmente falando, sempre tem uma saída, né? Eu acho que a saída, ela vai ser conflituosa em algum momento, em outros momentos não, mas você vai achar a saída. Eu acho que você entender que aquilo não dá para mudar é muito complicado. Eu, por exemplo, 15 anos na empresa, eu me policio muito em achar que o que aconteceu nos 15 anos não é o que vai acontecer nos próximos 15 anos. Então, não conformista é olhar e falar, nossa, a operação de PDV é a melhor que tem. Não, eu tenho certeza que ela é a melhor, mas ela não vai se manter a melhor se a gente não fizer nada novo, se a gente não falar de melhora contínua. E a melhora contínua ela vem muito forte para a área comercial, há alguns anos já, vamos falar desde 2017, mais ou menos. E a gente tem targets muito duros e super importantes. Eles são duros e importantes. Sim. Eu gosto de ter esse target porque ele move a gente. Até comentei com você que até as nossas avaliações elas estão pautadas ali em cima do que a gente tem de target de entrega no ano de melhora contínua. Ele é financeiro, ele é projeto, ele é melhora de horas, ele é melhora de uma série de coisas. Mas ele fez a área comercial, por exemplo, pensar de uma maneira diferente. Pensar que às vezes você pensa no grande varejo, né? O que pode mover? É uma grande venda? Não, não é uma grande venda. São pequenas ações que elas trazem ganhos e no final, lá na frente, ele vai virar grande. Mas o grãozinho de arroz, ele enche o pacote do mesmo jeito que talvez uma grande ação que você faça no momento. Então, enraizar isso na área comercial não é fácil, porque a área industrial está super habituada. Passei alguns anos em indústria japonesa, que é referência para isso. A Electrolux tem um programa fantástico de melhoria contínua em fábrica, também global, e faltava isso chegar nos escritórios. Né? E acho que, exitosamente, a gente teve uma outra gestão anterior ao CEO que a gente implementou, e o nosso CEO acelera demais isso como objetivo. Isso traz retornos muito, muito claros. Esse ano aqui a gente estava até celebrando esse mês que a gente chegou nos targets já, que é bom, mas eu já falei, pessoal, chegar no target em outubro, ano que vem a barra vai ter que ser um pouco bem mais alta, porque não que foi fácil, mas foi muito rápido. Então, geralmente, a gente entrega target em dezembro. Então, assim, você forçar essa melhora contínua, ela te faz rever processo, ela te faz rever falta de processo, né? Muita coisa, você usar o VSM, ele é novo, né? Não vou falar que é indigesto, primeiro momento talvez seja indigesto para vendas, você parar
uma atenção ao cliente, aquela pressão que você tem para o mês, e olhar um VSM, olhar um A3 e começar a desenhar isso para melhorar alguma atividade que tem ali, no primeiro momento, vai dar trabalho. Na hora que você vê a entrega disso e o retorno que isso dá, hoje vendas eu vejo muito mais engajado. Todos os nossos vendedores, inclusive promotores, são certificados no programa nosso de melhoria contínua. Então, ele é muito similar ao Six Sigma. Os promotores lá na ponta? Os promotores. Eles têm uma certificação mais simples, caraca, mas eles são certificados. Então, se você... Repara, Meu, quando você for no promotor, ele tem um brochezinho colado no crachá dele, que é a certificação dele. Então, vou sair daqui e vou no Shopping Morumbi só para ver, cara, eu estou emocionado aqui. Ele está certificado. A gente é certificado também em alguns graus maiores, e aí você tem os especialistas que são certificados em graus de mover a Black corporação. Belt, essas coisas. Ele é um similar, né? O Green pra gente seria o Black do Six Sigma. Tá. E o nosso, eu sou um Yellow, por exemplo. Tá. Então eu tenho uma certificação que eu fiz um VSM alguma vez na vida. Tá. O promotor é um White. Ele sabe todos os princípios dessa certificação, que maravilhoso, mas a gente não vai muito a fundo porque não vamos parar um promotor para fazer um A3 ou um VSM. Mas ele sabe que é melhoria contínua. Ele pode usar na rotina dele. Super, eles dão umas ideias fantásticas. Eu tenho uma ideia que eu via... O promotor tinha dificuldade de tirar cola, por exemplo, de um material POP no ponto de venda. Um promotor lá entendeu que uma melhoria contínua era usar uma borracha, que a borracha vai passando, vira uma bolinha e ele tira a cola com a mão. Cara, já fez a entrega dele do ano. Que legal. Então, aí tem um grupo que a gente distribui borracha para todo práticas. Mundo. Tem um grupo que compartilha essas práticas e a gente fomenta com eles, né? Fomenta de alguma maneira positiva ali, dando um reconhecimento para quem teve as ideias e tal. Então, acho que isso enraizou na área comercial e isso é uma questão que, obviamente, ela tem que ser empurrada de uma maneira um pouco mais forte para dar atenção, mas ela traz um retorno muito bom. Hoje, na comercial, eu vejo a melhoria contínua, ela faz parte da nossa casa estratégica. Sim. Então, a melhoria contínua não é uma opção. Caraca, bicho, eu tô impressionado. Alô, empresários do Brasil. Meu, vamos descascatear isso, pelo amor de Deus, porque a gente chega lá, fala de PDCA, para os caras é consciência de foguete, né? E talvez maravilhoso, cara. Maravilhoso. E às vezes até o SDCA, né? Você fala do PDCA, mas às vezes a gente já ainda está num ponto anterior que é o padronizar. Sim. E a gente está com muito foco nisso, uma atenção. Tem uma estrutura dedicada para isso, tá, na empresa. Nossa, que maravilhoso, cara. A escola maravilhosa. Super legal. Depois, oportunamente, se tiver de conhecer um pouco mais assim, porque a gente vai buscando, de novo, sair um pouco desse vendedor, aquele cara que dirige o trator sem ar-condicionado, né? Uhum. E agora, os pilotos de trator, o cara tem que saber de GPS, drone, o cara tem que... E a gente entende que vendas vai para esse lugar, né? E é uma grande oportunidade, porque são poucos os vendedores que ainda enxergam isso. Então, aqueles que conseguirem enxergar, os líderes dos vendedores, e que proporcionarem isso, né, para os seus times, vão ter grandes ganhos, como você falou. Cara, eu preciso ganhar eficiência na fábrica, mas agora eu vou cascatear para ganhar eficiência lá no PDV. Sim. E que pode ser o caso do cara arrumar um negócio de tirar cola e tal. Meu, sim. Maravilhoso, maravilhoso. Ô Carlos, avançando um pouquinho no assunto aqui, para a nossa reta final, quando a gente fala de liderança, cara, como é que você entende assim que é um bom líder de vendas? O que vem na sua cabeça, assim, um cara que é um bom líder de vendas? A gente está passando por uma jornada na empresa de liderança super legal, proporcionada pela nossa área de People. Uhum. E ela fala do Leader for All, né? O líder para todos. Sim. Então, o líder para todos ele é uma questão de duas mãos, né? Então, eu acho que em vendas funciona muito isso. Porque vendas, a partir do momento que ele nasceu relacional, ele é uma via de duas mãos, é uma via de comunicação, né? Sempre o cliente falando com a gente falando com o cliente, o consumidor falando com a gente falando com o consumidor. Eu vejo que na liderança é a mesma coisa. Uhum. Então, a gente pautar definições ou sair com direções sem ouvir o que está acontecendo nos diversos pontos, a gente perde uma oportunidade. Hoje mesmo a gente estava falando numa live que a gente estava fazendo de manhã com os promotores, os promovendedores, a importância de ouvi-los. Uhum. A gente às vezes negligencia porque você olha o grande negócio, você olha os fatores econômicos, os fatores sociais e toma definições dentro da empresa que são importantes tomar em cima desses fatores, mas o sentimento que passa no PDV, ele é o primeiro ponto que chega para a gente como mudança de mercado. Uhum. O mercado vai cair,
não hipoteticamente, mas com certeza, ele vai aparecer uma baixa de fluxo no PDV. Se eu conseguir ouvir esse promotor, eu vou ter uma decisão mais acertada aqui. Então, acho que a liderança passa por isso, você se aproximar do profissional a ponto de criar uma confiança de comunicação que ele te fale o popular e o impopular. O popular é legal de ouvir. Então, tá melhorando, tá super legal. Se eu ouvir alguém falando, não, cara, ó, essas semanas aqui tá muito ruim a venda, e você achar, talvez seja um outlier, uma desculpa, alguma coisa, você inibe essa comunicação. Então, acho que você tá aberto à comunicação, ele é o caminho da liderança. Obviamente, vai chegar uma hora que você vai ouvir tudo e vai falar, não tem jeito, o caminho continua sendo esse. A gente vai pro norte, acabou. Você falou uma coisa muito legal, assim, né? Porque às vezes o vendedor sempre tem a desculpa de que o fluxo tá ruim e tal. E aí a tendência do líder é falar, putz, o cara é braço curto, né? Tá trabalhando pouco. Só que às vezes tem uma obra na rua, né? Sei lá, fecharam a rua e acabou o fluxo da loja. Então você, quando tá lá no seu cockpit olhando só os dados, você não vai ver isso, né? Não vai ver. E aí é no chão da loja que o negócio acontece. No chão de loja. Ouvir o campo, ele é sempre rico em detalhes. Sim. E são detalhes assim, passam desde característica de produto. Eu lembro de um caso muito interessante que falava de um concorrente que estava com problema no pé de uma lavadora. E o campo falava, cara, aqui eu tenho uma vantagem competitiva que está com problema no pé de uma lavadora. Isso chega no campo primeiro porque ele faz um movimento dessa lavadora umas 5 vezes na semana. O consumidor, quando levar para casa, ele vai tirar aquela lavadora do lugar uma vez no ano para lavar aquele espaço. Então, até quebrar o pé, esse concorrente vai descobrir isso em um bom tempo. Se ele talvez nem faça um recall disso, talvez ele vai tratar 1 a 1, mas essa epidemia foi em PDV. Se ele estivesse ouvindo o promotor dele, certamente ele ia ver que tem um problema ali. Cara, então, essa riqueza, não só de negócio, mas de liderança, você traz o pertencimento desse profissional, porque ele vê que o trabalho dele está sendo ouvido lá dentro, e ele também engaja muito mais forte na venda dele. Ele engaja muito mais em representar a tua marca lá na frente. Então, eu acho que o líder, ele vai passar por essa questão de 2 mãos. Não só você direcionar, mas às vezes a sua direção ser pautada no que você ouviu. Legal. E eu tenho uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto bastante, que fala assim, a qualidade de qualquer intervenção depende do estado interno do interventor. E eu levo isso muito para os líderes. A gente tem um programa de desenvolvimento de líderes em que a gente colocou uma camada que a gente vê pouco, que é de autoconhecimento. Porque se o líder, né, qual a experiência que o líder tem? Ele sempre aprende com o líder anterior dele. Sim. Então, se ele teve, vamos dizer assim, maus líderes, né, primeiro ele aprende na casa dele, com o pai e com a mãe, são os primeiros líderes que a gente tem, né? E depois ele vai para uma camada de aprender com os próximos líderes que ele tiver. Como é que você vê essa questão dessa necessidade de autoconhecimento, ou se isso é importante ou relevante, para o líder poder entender ele com ele mesmo, né? Então, às vezes o cara vai lá, briga com a esposa ou com outros, etc. E tal, o cara chega no campo e aí ele mesmo não está estável. Então, como é que eu vou pilotar um time se eu não estou estável? Como é que você vê essa questão do autoconhecimento para a liderança? A gente ouve muito de vulnerabilidade, né? Eu acho muito legal em certo aspecto, acho que tem um aspecto de cuidado nisso, né? A gente não perder a mão de vulnerabilidade, é falar, não sei saber fazer meu trabalho, e eu estou sendo vulnerável falando isso. Peraí, não, então a gente contratou errado. Sim. Não é ser vulnerável isso. Mas acho que a vulnerabilidade, a gente, concordo plenamente com você, o resultado do nosso comportamento, do nosso caminho, liderança, ele é do aprendizado que a gente teve no passado, do que nos formou ali. Eu acho que o que muda aí é alguma coisa de comportamento e você está aberto a ser desafiado em áreas que, teoricamente, são duras na tua formação. Digo, a vulnerabilidade ela traz isso. A vulnerabilidade, a partir do momento que você fala não sei, isso você aceita de uma maneira produtiva, tá, não sei, vai procurar, vamos resolver. Não aquele não sei, você não sabe o seu trabalho, sabe? Sim, então, eu acho que ele muda, ele começa a mudar. O líder, ele pega... Quando ele é muito enraizado, e eu acho que a gente tem muito isso ainda, tem muito a evoluir, ele toma uma decisão pautada no passado. Ele toma uma decisão pautada no que ele viveu. Sair disso e você limpar disso, falar, o passado, eu tenho um monte de coisa para evoluir, todo mundo tem, mas eu tento sempre olhar para o passado e ver que teve coisa que pode ser usada e tem coisa que foi no passado, não vai funcionar mais para o futuro. Se eu conseguir fazer esse exercício muito bem feito, eu vou estar aberto a escutar. Em eu estar aberto a escutar, eu consigo moldar um pouco melhor quem eu sou. Sim. Eu mudo a minha característica que eu construí nos meus 40 anos de vida
e começa a ter uma característica um pouco adaptável ao que está acontecendo nesse momento. Então, eu vejo que assim a abertura, a liderança, a abertura do líder em aprender e entender que o próximo ali vai poder passar alguma coisa que ele vai agregar na vida dele, ele é super importante para você sair um pouco dessa questão do teu passado te definir. Sim. Se você for no status quo, você vai continuar sendo talvez teu pai e tua mãe lá, que Sim. foi tua formação básica, que é o que você falou, os primeiros líderes da nossa vida. Então, acho que é um exercício. É um exercício como qualquer exercício, né? Acho que o exercício físico só dá resultado se você é consistente. Sim. A liderança também é um exercício, só vai dar resultado se você for consistente em aprender e estar aberto. Puxa, muito legal. Porque a gente fala de melhoria contínua e o maior desafio é a nossa melhoria contínua, né? A gente superar o nosso ego, a gente conseguir entender que às vezes eu de fato não sei, né? A própria situação de ser vulnerável já passa de você assumir que você tem alguma fragilidade. Sim. E a gente gosta muito desse tema aqui. Eu queria saber onde é que você busca inspiração, ou se tem algumas recomendações. Você falou do esporte, né? Aqui a gente é muito fã do esporte, tanto eu quanto o Felipe. Nós somos atletas de endurance, né? Eu maratonista, ele Ironman, e a gente entende essa questão da consistência, de dizer, cara, todo dia um pouquinho, e o dia que você não treinou, você vai olhar o que te fez você perder para você mesmo. Porque quando você não cruza a linha de chegada no tempo que você queria, só tem um cara para você culpar, bicho, você. Especialmente nos esportes individuais. Nos coletivos você pode dizer que o zagueiro ainda não, né, fez ali uma atrapalhada. Mas onde você busca, se é que você busca fontes de inspiração assim, ou livros, ou séries, se no esporte, meditação, religiosidade, onde é que você busca esse lugar para fazer a melhoria contínua de você mesmo? Eu vejo, acho que 2 pontos. Eu também sou muito fã de esporte, não estou nesse nível de vocês, mas eu faço esporte todo dia, gosto muito. Acho que não é uma terapia só física, mas é uma terapia mental. Te ajuda muito em vários aspectos de pensamento, de você... Eu gosto muito de algumas falas que falam, dependendo do esporte que você faz, chega uma hora que você está fazendo uma atividade ali que se você não focar, você vai se machucar. Então, você vai ter que focar para não machucar. Então, acho que é importantíssimo isso. Mas acho que a minha inspiração... Que esporte que você pratica? Eu gosto muito de musculação e eu gosto muito de ciclismo. Então, eu faço 2 modalidades de ciclismo, faço estrada, faço terra, gosto bastante disso, talvez gostaria de fazer mais, acho que hoje é um pouco limitado pelo São Paulo que a gente tem, mas todo fim de semana eu vou para o interior e acabo praticando as 2 modalidades. Mas eu vejo que a busca, eu acho que o Jack Ma fala um negócio muito legal, né? E eu acho que eu estou muito nesse ponto, né? Que ele fala até os 20 anos, você tem que procurar... Nos 20 anos, 20 aos 30, você tem que procurar um mentor. Dos 30 aos 40, você tem que fazer tudo que você possa fazer para errar. Dos 40 aos 50, faça o que você é bom para fazer. Dos 50 aos 60, procure um mentir. Eu acho que, para a minha evolução, por mais que eu já passei ali do acertar e errar, manter um mentor é importante. Sim. A gente tem uma pessoa, algumas referências, e eu tenho algumas referências, pelo menos 2 ou 3 pessoas são referências para mim, que quando eu tenho alguma coisa que eu preciso conversar e ter uma perspectiva de fora, de alguém que tem uma vivência longa e sabe dos passos ali, eu busco essas pessoas. Uma mentora que eu tenho há algum bom tempo, que é uma pessoa super de confiança, e um outro mentor que eu trabalhei 1 ano e pouco também, em programas de mentoria Sim. mesmo. São mentores, pessoas que já rodaram bastante o mercado. Eu acho que inspirar neles e ouvir deles, sentar na cadeira do aprendiz, para mim é super importante para manter essa visão. Porque às vezes a convicção nossa, eu chego, por exemplo, eu ligo para a Sara, que é uma pessoa super importante para mim, eu falo com a Sara, falo, Sara, tomei essa atitude. Ela fala para vocês, você errou. Não devia ter tomado essa atitude, às vezes engolir um negócio assim, fala, nossa, cara, eu fiz com a melhor intenção. A melhor intenção não foi legal. E acho que se colocar nessa posição e aceitar, depois você pega uma perspectiva diferente. Você fala, errei mesmo. E aceitar isso, tentar melhorar, eu acho que é uma coisa que me ajuda bastante nessa questão do molde ali, de me adaptar à nova geração, me adaptar a quem eu sou e tentar ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E é legal, assim, né? Porque a gente também muito, assim, a gente tem aqui vendas, esporte e autoconhecimento. Esse aqui é o nosso mantra, né, que a gente vai vivendo aqui. Quanto mais você vai sentando nessa cadeira de aprendiz e mais porrada você vai tomando, você vai aprendendo a deixar esse lugar um pouco mais confortável. Né? De dizer, cara, essa porrada não é... Né, embora doa, né, você passa por um processo de autodesenvolvimento contínuo. Sim, e eu acho que essa cadeira de aprendiz ela é super importante não só para cima, tá? Não é pegar a geração anterior, que esses 2 que eu mencionei são a geração anterior, que tem conhecimento, viveram tudo e estão falando. Mas a geração nova está vivendo uma questão diferente, que ela ensina demais. Sim. Eu tive interações fantásticas, assim, a ponto de... A gente tem uma célula de inteligência, de data science. Eu tenho uma célula dentro da área de sales operations de ciência de dados.
E numa entrevista eu conversei com um jovem que estava ali participando de um processo seletivo, fui conversar com ele achando que estava cheio do conhecimento, né? Li um livro de Python e falei, putz, dominando Python, vamos lá, perguntar as coisas pro cara. E ele respondeu para mim assim, na hora que eu falei, qual a programação que você faz? Ele falou, é questão de semântica. Eu falei, como assim? A partir do momento que você aprende a base de uma programação, para você vai fazer a variação das outras, é um passo. Eu falei, nossa, essa geração... Imagina na época que eu fiz processamento de dados lá, quando eu fiz o meu técnico, eu programei COBOL, Clipper, DBase, não tinha essa de semântica, era uma programação diferente da outra. O negócio, ele tem suas similaridades, mas tinha requisições muito diferentes uma da outra. Essa geração já vem pautada em outro caminho que você precisa ouvir deles, porque a cabeça deles já é mais digital. A cabeça deles, um programador hoje de algumas coisas, de algumas tecnologias que a gente tem, não é mais uma capacitação, é nativo. Ele aprende fuçando e daqui a pouco ele está fazendo uma coisa super legal. Então, acho que aprender de cima, no sentido de idade, de baixo, também de quem está chegando, é super importante para se posicionar, para tentar ser o profissional do futuro. Né? Sim, com certeza. E me deixa algumas dicas, talvez, de livros, séries ou lugares, né? Assim, quando você fala dos mentores que são mais próximos, mas tem alguns mais inspiracionais, assim? Sejam empresários, sejam pensadores, sejam livros, enfim... Eu não sou um bom leitor, não sou o melhor leitor, sendo bem podcast, sincero. enfim, outras... Eu acho que, assim, a inspiração, eu gosto de pensar uma coisa. Eu gosto de me inspirar em quem fez. Hoje a gente tem muito coach, muito mentor que está falando legal, está lendo um conceito e tentando fazer você se melhorar. Mas na hora que você vai para uma discussão de vivência... Eu acho muito legal você pegar a vivência, não importa qual seja a vivência. Então, você vai falar de viagem, uma pessoa que viaja pra caramba, ela vai te ensinar muito mais uma pessoa que tem um conceito do que é viajar. Sim. Então, eu acho que assim, eu gosto de me inspirar em... Se você tem alguma coisa que você quer desenvolver, pega quem é aquela pessoa como referência e segue aquela pessoa e tenta entender como ela fez aquilo. Então, você pegar os grandes pensadores, os grandes faladores das mídias sociais hoje... Cara, eu tenho dúvida se, em alguns deles ali, se realmente tem execução daquilo ali. E tem gente que tem execução, que às vezes a gente negligencia porque talvez não está tão exposto, não está tão evidente no sentido dos leads ali, ou dos SEOs da vida. Eu acho que eu gosto de me inspirar nisso. Então, voltando, né? Acho que as relações interpessoais para mim são importantes. Eu gosto muito de ter essa relação interpessoal, de conversar, de ouvir bastante. E é isso. Acho que eu ouvi de quem realmente conhece, quem passou por ali, né? Vai me falar um caminho, me fala como foi a tua vez que você passou por lá. Legal. E aí, pra gente fechar aqui, o que a bike ou o esporte te ensinaram? Consistência. Definitivamente consistência. Eu acho que eu vejo... Eu gosto um pouco de rotinas, né? Pedalar para mim é um horário e um caminho que eu gosto de fazer. Raramente eu até faço caminhos diferentes, mas eu gosto de fazer o meu caminho ali, porque então tem um caminho que eu faço no interior que eu demorei talvez um ano para fazer uma subida de 18 graus lá, que tem uma certa, sei lá, 100 e poucos metros. E até eu superá-la, eu sofri bastante. Tá. Putz, você chegar no meio tem que parar, E depois de um ano, isso há 5, 6 anos atrás, eu consegui, por consistência, chegar nisso. Eu acho que isso, toda vez que eu passo ali eu lembro. Eu falo, cara, dá para fazer. É só você insistir, uma hora sai. Sim. Uma hora sai. Então, acho que o que me ensinou para a nossa vida profissional, você vai pegar um projeto que ele vai ter dificuldade. Você vai achar atalhos, você vai achar caminhos para sair dessa dificuldade, mas dá para fazer. Vai aparecer um caminho e é só conhecer alguém. Sinceramente, como que eu consegui superar essa subida? Talvez olhando algum outro ciclista profissional que ele começava a te dar dicas ali de como você posturar, senta mais numa ponta do banco que você vai ter mais força na perna e etc. Então, acho que, de novo, se inspirar em quem fez e manter a consistência. Acho que o esporte é consistência para mim. Que legal. Puxa, Carlos, muito obrigado pela sua presença. A gente acabou se conhecendo num caminho, né, que as redes sociais aí permitem isso hoje. Sim. Muito obrigado pela sua gentileza de estar presente com a gente aqui. Eu acho que foi uma aula e foi especialmente um momento muito legal, porque quando a gente pensou nessa série de falar com C-Levels de vendas, eu nem sei se é C-Level ou C-Levels, mas enfim, é o que for aí, a gente pensou, cara, como é que a gente sobe o nível dessa discussão de vendas para a gente sair daquela história de, não que não seja importante, mas só dos hackzinhos de vendas que acontecem aí na internet, né? E de falar de problemas e desafios reais de grandes estruturas, grandes companhias. A gente tem alguns clientes que têm desafios de sair de 1.2 bi para 3 bi em 2 anos. Então, essas coisas, cara, é uma outra discussão. E a gente não vê um fórum para isso, a gente vê um fórum muito mais das questões
dessa venda aí de curto prazo e tudo mais, e a gente acha que é super relevante e importante, mas a gente quis achar um espaço para discutir nesse nível um pouco mais interessante. Então, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser dar um último recado olhando para a câmera ali. Legal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de trocar uma ideia legal nessa tarde prazerosa contigo, Marcelo. Acho que, como dica, acho que posso falar sobre mim, né? Acho que é tentar realmente, voltando ao assunto, aprender sempre de tudo que você possa aprender e manter o teu foco na sua consistência, seja no que for, um exercício. Gosto de pensar que tudo é um exercício. Que legal. Tudo. Exercício, o matrimônio é exercício, ser pai é um exercício, tudo é exercício. Quanto mais consistente, melhor o exercício fica. Você tem filhos? Tenho, uma filha Quantos? de 7 anos. Ah, Luiz. que maravilhoso. Luiz. Bom, aproveita, porque Fantástico. uma vez eu estava no elevador, a minha era pequenininha, tinha 1 ano, e aí o cara falou assim para mim, falou, não é que passa rápido, passa muito rápido. E hoje ela tem 15, aí eu estava levando o sábado ela na festa lá em Pinheiros, né? Uhum. Eu lembrando que eu ia para Pinheiros para curtir, e hoje eu levo minha filha e tenho que ficar preocupado com o tamanho da saia. Não, eu já então, fiquei essa semana passa rápido. Já fiquei essa semana vendo os videozinhos de 3 anos, já, cara, falei, vou parar de ver que vamos entrar na emoção aqui. Emocionante, emocionante. Legal, muito obrigado. Muito bom, Carlos. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi maravilhoso. Espero ter a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre vendas legal. E a gente criar esse espaço mesmo, esse campo onde a gente entende que o produto é bom, mas também tem que vender, né? Não é só vender. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Turma, sigam aqui o Carlos nas redes sociais. A gente está aqui com LinkedIn, /Carlos Marcolin, com N no final. Carlos Marcolin vai estar na descrição do vídeo aqui em algum lugar. Produção, é isso aí? Tem alguma coisa mais para falar? Maravilha. Carlão, muito obrigado. Valeu. Turma, então é isso. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio com a presença do Carlão, que eu já vou chamar de Carlão, porque o time de vendas é assim, né? Começa com o Carlos e já termina com o Carlão. Espero em algum momento a gente poder pedalar junto aí também, vai ser um prazer. Valeu. Valeu, turma. Muito obrigado. Até a próxima.